E diante desse cenário, você acha que a bolsa brasileira ela tá cara, tá barata? Você acha que existe o componente eleitoral aí esse ano que sempre oferece volatilidade para o mercado? Qual que é o teu diagnóstico? O que você acha que vai acontecer ao longo do ano aí? Aham. Não querendo puxar uma visão Imagina. da dividente, né? Claro. Sim, Mas tem muita coisa na mesa. Eu queria Uhum. entender a tua visão aí Legal. pro ano. Então, assim, ontem saiu uma pesquisa super interessante, inclusive, da XP. Eles fizeram uma pesquisa com os clientes institucionais da corretora e perguntaram qual é o nível qual seria o nível do Ibovespa no cenário de Lula ganhar, no cenário de Bolsonaro ganhar, Dória, Ciro, se eu não me engano, acho que tinha mais acho que Moro. Eram Moro. esses 5 cenários. E, gente, incrivelmente, as pessoas responderam que assim, o preço da Bolsa no Lula e no Bolsonaro é o mesmo, é 118 mil pontos. Então, assim, pro mercado, então nem tanto aí. faz. O mercado enfiou na cabeça que os dois vão acabar migrando para o centro, o discurso. E o Lula tem feito esse movimento mais acelerado nos últimos dias, agora especialmente. Tá falando de uns vices aí bem centrais. Aí, né? O Alckmin, ele estava ontem, saiu uma notícia que o Mercadante está conversando com o Pércio Arida. O Pércio foi um dos pais do Plano Real. Sim. Foi coordenador do programa econômico do Alckmin na última eleição. Foi presidente do conselho do BTG durante muito tempo. Então, ele está querendo fazer essa migração para o centro. Então, o mercado já, assim, acho que a eleição vai ser um não evento. A não ser que, enfim, acontece alguma coisa muito... Não dá para falar que no Brasil, né, na última eleição teve facada, na outra teve candidato que caiu o avião e morreu. Então, o Brasil, não dá para a gente cravar que vai ser tranquilo, mas... Não, e os dois que estão liderando, de uma forma ou de outra, são conhecidos. Exatamente. Né? É. A gente Já sabe o que esperar, é isso que tá falando? já sabe o que esperar. Apesar, enfim, de ter umas variáveis na mesa com relação a respeito a teto, política fiscal, né? Sim. Mas, por outro lado, o Bolsonaro prometeu manter a equipe, mas, por outro lado, assim, se você olhar para os dois, assim, o mercado que já conhece os dois, ele perfil, né? Exatamente. Os dois já foram presidentes, né? Então, e especialmente o investidor gringo, que está olhando um pouco mais longe, a visão um pouco mais pragmática das coisas, ele não vê muita diferença entre os dois candidatos, olhando assim, do ponto de vista de preço de ativos, impacto no mercado. Então, como eu olhando para a Bolsa hoje no Brasil, me preocupa muito mais o cenário externo. Eu acho que vai ser muito mais preponderante o cenário externo do que as eleições ou o cenário doméstico. E aí, o que me preocupa no Ibovespa? Aí, voltando no começo da nossa conversa, o Ibovespa é muito pesado em commodities. Se a economia americana entrar numa recessão no ano que vem, o preço de commodities vão cair bastante. Por outro lado, a gente tem essa dinâmica de que o aperto monetário no Brasil está chegando no fim e o Banco Central deve começar a cortar juros já na virada do ano. Então, hoje em dia, eu gosto mais dos setores domésticos, shoppings, varejo, energia elétrica, até bancos, saúde, educação, do que eu gosto de commodities. Hoje eu estaria fazendo essa rotação, inclusive foi o que a gente está recomendando para os clientes, fazer um pouco de rotação, de vender um pouco commodities e comprar mercado doméstico. A única commodity que eu ainda gosto bastante são as agrícolas, por aquela questão da janela do plantio que eu falei. Sim. E tem um outro fator também, está tendo uma quebra de safra muito grande no sul, né, do Brasil. Então, na Argentina, Rio Grande do Sul, só que as empresas listadas em bolsa de commodities agrícolas, elas têm a maior parte da produção no centro-oeste, que está protegido disso. Então, eles deram duplamente sorte esse ano. E tem um ponto interessante com relação a esse movimento da Bolsa recente. Observei, teve resgate em massa de fundos de ações em pessoa física, né? E contrastando com muito gringo comprando Bolsa, né? Com relação a fluxo, você percebe que isso continua ou já mudou um pouco já? Continua, sem parar. Já, vocês terem uma ideia, viu dado hoje, entraram 87 bilhões de reais de gringo na Bolsa. Cara, isso em 3 meses, assim, mais do que, assim, muito mais do que entrou ao longo do ano passado inteiro. E aí quando entra nas grandes, na proporção? Entra nas grandes. Ele geralmente, o gringo, ele compra o EWZ, que é o MSCI Brasil, né, que é um benchmark do Morgan Stanley, mas assim, é o mais usado nos fundos estrangeiros que usam benchmark, né? E o MSCI Brasil, ele é só large cap, é só empresa grande, então praticamente não tem small cap. Acho que esse fluxo de small caps ele vai vir
quando você começar a ter o investidor, pessoa física, saindo um pouco da renda fixa e voltando para a Bolsa. Quando a Bolsa bater 130 de novo, eles vão e compram. É sempre assim. Aí ela cai. Aí ela cai, né? Eu adoro, né? As usual. Me sinto às vezes assim, não vou mentir. Exatamente. E tá voltando, né? A Bolsa já deu um rebate de novo aí, cara. Teve umas coisas que eu fiz que eu falo assim... Que tese que eu pensei ali, que eu falo assim, meu Deus, eu me surpreendo às vezes com tanta ignorância. Mas tudo bem, faz parte, bolsa é a longo prazo, não tem isso, não dá para ser imediatista ali, mas dura chorar sobre a sua carteira, assim,